professora Margarete do Aqui é Pra Passar. Pra mim é boa noite porque eu tô gravando à noite, mas pra você pode ser bom dia, boa tarde. O importante é que você se sinta acolhido e que esteja aqui conosco para aprender um pouco mais. Gente, hoje nós vamos falar sobre o ECA. Vamos continuar o nosso assunto. Já falamos sobre conceito e agora vamos falar sobre maus tratos. Maus tratos está em um artigo do ECA, que é o artigo 18, 18A e 18B. Apesar de ser somente esse artigo, ele é um assunto muito cobrado, tá? Então é muito importante que a gente aprenda sobre ele. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu queria falar sobre dois outros assuntos. Eu quero falar sobre o artigo 8º, que vai tratar sobre o pré-natal. Onde ele deve acontecer? Ele deve acontecer nas unidades de saúde primária. O que são essas unidades? É aquela UBS, aquela policlínica, aquele postinho de saúde do seu bairro. É ali que deve acontecer o pré-natal. E importante, no último trimestre, aquela unidade básica de saúde, aquela unidade de saúde primária, ela deve informar para a mãe aonde deverá acontecer o parto, o hospital que o parto irá acontecer. Mas é taxativo isso? São eles que determinam? Não. A mãe pode dizer, eu prefiro que seja em outro hospital, e ela deve ser ouvida. Outra coisa muito importante é o 8º A. Ele trata da instituição da Semana da Prevenção da Gravidez na Adolescência. Por que isso acontece? Isso acontece porque o adolescente, nós temos que zelar que o adolescente e a criança, ela tenha o seu pleno desenvolvimento. Um adolescente que nem está desenvolvido totalmente, ele vai ser pai e mãe. Isso não vai atrapalhar seu desenvolvimento? Com certeza. Então, nós vamos tratar dessa prevenção. E quando ela acontece? Na semana que pega o dia 1º de fevereiro, tá? Uma coisa taxativa, não se esqueçam disso. Agora vamos lá aos maus tratos, tá? O artigo 18, ele vai ali determinar quem tem a obrigação de zelar pela dignidade da criança e do adolescente. Lembra lá quando eu falei sobre conceito? Quem tem o dever? Eu, você, a família, a sociedade de uma forma geral, o Estado. Todos nós temos dever de zelar pela dignidade da criança e do adolescente. E o que não pode haver? Não pode haver tratamento desumano, degradante, vexatório, tá? Então vamos para o 18A. A criança e o adolescente têm direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família empregada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Bem, vocês viram aqui que o que acontece é que há um reforço de quem não pode fazer isso. Se vocês separarem bem, aqui está falando qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha contato com aquela criança, com aquele adolescente, não pode pôr a ela castigo físico ou castigo psicológico, tá? Então, quem são os pais? Bem, essa tal família ampliada. Família ampliada nada mais é do que os tios, os avós, tá? Os agentes públicos executores de medidas socioeducativas, ou aí entra todo mundo. Qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Muitos de vocês estão prestando concurso, estão se preparando para prestar concurso para professor. Qual é a função do professor? Educar. Então ele pode pôr castigo físico ou castigo psicológico? Não mesmo. Tá? Então é ninguém. Se vocês olharem aqui, quem sobra para fazer isso? Ninguém. Então é dever de todos. Você teve contato com uma criança ou um adolescente, você é uma babá, você é um professor, você não pode impor a ele um castigo físico ou psicológico. E vamos ver lá. Castigo físico, a definição. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicado com o uso de força física sobre a criança ou adolescente. Então, o que é? É aquela força que você impõe. Quando eu falei lá de conceitos, eu falei da palmada. Se lembra?
Eu falei, a mão é sua, mas quem vai sentir é a criança. Ela vai sentir aonde? Na carne. Então, ela assistiu na carne, ela assistiu no corpo físico, é um castigo físico. Você usou força para impor aquilo? Castigo físico. E não interessa o objetivo pelo qual você praticou aquilo. A intenção pode ser muito boa, mas não pode ir pro outro. Tá? Ah, foi para educar? Não pode. Foi para punir? Não pode. Não pode de forma nenhuma. Não pode, ponto. Acabou. Quem? Ninguém. Tá? Esse castigo físico pode resultar em sofrimento físico, que é aquilo, a gente bate na criança, dá umas palmadas, ela chora porque doeu, né? Geralmente é isso. Eu já ouvi uma isso falando, ficou sem vergonha, leva um tapinha, não chora, dá risada. Então eu vou lá e dou uma chinelada. Dá uma chinelada porque ele sente. Isso é um castigo físico. Uma dor física. Um sofrimento físico. Ou lesão. Nós que somos mais velhos, né? Tenho quase meio século. Então eu apanhei. E às vezes ficava um hematoma. Naquela época era aceitável. Era uma outra época. O ECA veio justamente para dizer o que não pode de forma nenhuma. Então não é mais aceitável. Quando você bate ali numa criança, ou alguém bate numa criança e fica aquele hematoma, é uma lesão. Você com certeza será punido por isso. Tá? Você sofrerá sanções. E castigo psicológico, o que é? É um tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que humilhe, ameace gravemente, ridicularize. Tá, vamos lá, aqui ponto a ponto. Então vocês viram, um é o físico e o outro é o castigo psicológico, né? É aquele que traz temor à criança. Por exemplo, às vezes a gente ouve falar assim, então vou contar para determinada pessoa, e só aquilo já faz a criança tremer. Você está ameaçando ela está se sentindo ameaçada. Talvez a sua intenção não seja essa, mas não interessa a sua intenção, interessa como ela se sente, e que aquilo com certeza causará dano. Humilhar. Gente, isso é uma coisa que ainda está muito dentro de nós, né? A criança não larga a chupeta, não larga a fralda. Aí a gente espera a família lá reunida e fala, ele ainda faz xixi na fralda. Porque ele tem lá 4 anos e ele se sente envergonhado. Ele se sente envergonhado e humilhado. Não pode. Tá? Então qualquer coisa que traga para a criança ou para o adolescente sofrimento físico, um sofrimento psicológico, não pode acontecer. 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança ou de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos. Então aqui vamos parar aqui um pouquinho. Então vocês viram que qualquer pessoa que tem a função de educar, proteger, né, ou tratá-los, né, elas não podem, além dos agentes públicos que cumprem, que fazem o cumprimento das medidas socioeducativas, não podem impor nenhum tipo de castigo. E se imporem, seja por qualquer pretexto. Tu vê lá, aí vem lá, seja por querer corrigir, por querer disciplinar ou por querer educar. Aí eles vão além. Ou qualquer outro pretexto. Estarão sujeitos, sem prejuízos de outras medidas. Então, além dessas que nós vamos falar, existem outras medidas. E sem prejuízo de outras sanções, né? Então ele vai sofrer outro tipo de medida, ele pode sofrer uma sanção, tá? Não é porque ele vai estar incluído nessas aqui, descritas aqui, que ele não pode sofrer mais nada, é só isso e pronto.
Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Vamos para aí. E a advertência. Vamos pular o quarto, vamos vir por quinto. Advertência. Gente, pensa bem. Aí vocês vão falar, é muito pouco isso, né? Pô, bateu numa criança, maltratou uma criança e vai participar de um programinha de proteção à família, ou vai fazer um tratamento psicológico, ou vai ser encaminhado a um curso. Gente, quando eu falei de conceitos, eu falei para vocês uma das bases da família, que ela tenha direito à convivência familiar, né? Uma das bases dos direitos da criança e do adolescente, que ele tenha direito a uma convivência familiar. Então, se quer proteger a família, esse é o intuito. Então, vai se tentar isso. Vai se tentar o encaminhamento a programa oficial, comunitário de proteção à saúde, ou tratamento psicológico, se for necessário um psiquiatra, um curso, ou ele vai sofrer uma advertência. Tudo isso é para que aquela família entre em acordo, aquele problema seja sanado e que aquela família vive em harmonia e que aquela criança desfrute dessa convivência familiar. Aí lá no quarto tem a obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Às vezes o dano é tanto que não basta só tratar o responsável que faz aquilo. A criança também precisa de um tratamento, tá? Então ele vai ser obrigado a levar a criança a esse tratamento. Tá? E aí vamos ver lá o parágrafo único. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Então, quem vai determinar se ele vai fazer um curso, se ele vai fazer um tratamento psicológico, se ele vai a um programa comunitário de proteção à família, ou se ele vai sofrer uma advertência? Ou se aquela criança deve ser encaminhada a um tratamento especializado? Quem vai dizer isso é o Conselho Tutelar. Todo município é obrigado a ter pelo menos um Conselho Tutelar, tá? Eles são 5 membros eleitos pelo povo, tá? Então, pensa bem, quem vai determinar que essas medidas sejam aplicadas? Qual medida seja aplicada? O Conselho Tutelar. Isso tem que saber, isso cai muito em concurso, tá? Essa é uma pegadinha que cai muito. Então, gente, foi isso, tá? Amanhã provavelmente vai sair a aula do próximo assunto, tá? Eu espero que vocês deem um like aqui na aula. Qualquer dúvida, me chame no privado, lá no grupo do WhatsApp, lá no Instagram, mande um direct, tá? E nós estamos aqui para isso. Até a próxima aula. Beijo!